vez está aqui, né? Segunda vez. Bicampeão. O primeiro que veio duas vezes. Vocês dormem aqui, né? A gente dorme aqui de vez em quando. O Kiko acho que ele não gosta muito, não. Por isso que estudar o corpo humano sem estudar as bactérias que habitam o nosso corpo não faz sentido nenhum. Eu não vou falar nada. Alguém já foi mais slim. Eu já conheci gente mais fina aqui. Com duas proteínas, que é o nome daquelas primas do interior, Claudina e Eucludina. Que lembrança, que saudade do interior do Pará, com Eucludina, meu amor. Siri foi eu tô fazendo um esforço enorme pra manter a linha de raciocínio aqui. Aí, cara, eu vi com o Siri, cara. Minha mente em teoria, né? E aí, galera, estamos mais uma vez de volta para mais um episódio do Ciência da Hora. E hoje estamos aqui, eu, Otávio Luiz Franco, e você não esquece de seguir nós lá, segue nós lá, e o meu amigo Marcelo Primo Pandolfi. Vai lá, Marcelinho. Isso aí, galera, bem-vindos de novo. E só para não perder o hábito, nosso cientista, expedicionário, Indiana Jones da ciência, né? E mais uma vez estamos aqui com um convidado especial. E esse convidado, pela segunda vez, está aqui, né? Segunda vez, bicampeão. O primeiro que veio duas vezes. É mesmo, cara. Primeiro que veio duas vezes. Veja só, não. É verdade. É o primeiro que veio duas vezes. Não, porque nós a gente vem toda vez. A gente se convida. Até o Kiko vem toda vez. Cadê o Kiko? O Kiko tá lá. O Kiko tá lá. Deixa o Kiko lá. A gente se convida. Então, a gente se convida o Kiko. Putz, caramba. Então diz pra galera quem é o nosso convidado. Eu não vou contar, não. Conta vou olhar assim. pro lado, não vou contar, não. O nosso convidado é o Dr. Bernardo Petris, que já veio falar com a gente sobre empreendedorismo, falar sobre esse cruzamento entre academia e empresa, e hoje vai falar sobre microbiota, que é um tema super maneiro, acho que vocês vão gostar. Porque a gente prometeu, né? A gente prometeu que ia ter esse episódio sobre microbiota. Eu não queria, mas é a vida. Mas tudo bem, é a vida. Você é foi vida, voto vencido. Que droga. Então diga aí, Bernardo. E aí, pessoal, beleza? Prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Vocês dormem aqui, né? A gente dorme aqui de vez em quando. O Kiko, acho que ele não gosta muito, não. O Kiko vai começar a cobrar Airbnb da gente. Muito bom estar aí de volta. Mas primeiro a gente tem que começar falando pro pessoal que a gente precisa do patrocínio da Airbnb. Airbnb tá aí. Olha, é o seguinte, todo episódio a gente pede, a gente é pidão. A gente é pidão, então, a gente precisa de patrocínio, já tá Booking. pedindo pra Elman Chips, PepsiCo, Harley Davidson, a mais nova, né? A gente pode pensar em várias, tem muita coisa aí legal. Então, Pipeta Gilson. Não, é assim, a galera pode patrocinar porque a nossa audiência é extremamente qualificada, falando sério, qualificada, a galera que ouve a gente, que assiste a gente. Qualificada. Porque afinal de contas, assim, uma pessoa como o Otávio, assim, atrai multidões. Lindo. Eu já o Bernardo que atrai, o Bernardo nem vai falar de rock hoje. Vai um pouquinho. Vai. Mas tem que explicar pra galera, o que é microbiota? Pergunta de 1 milhão, né? Pergunta de 1 milhão, $1 million question. A microbiota ela é o conjunto de micro-organismos que, enfim, podem habitar vários ecossistemas, dentre eles, no caso, a microbiota humana, o nosso corpo, então, presente na nossa pele, trato respiratório, e a maior concentração de microbiota que a gente tem é no nosso trato gastrointestinal, principalmente no intestino. A estimativa é que uma pessoa de 80 quilos, eu acho que o Otávio hoje, com 80 aí, tem quase 1,5 kg de bactéria. Mais, 80 quilos! Um pouquinho mais de bactéria. Mais bactéria, eu tenho 80 quilos de bactéria. Teria aí 1 quilo, quase 1,5 kg de bactéria. Isso é uma estimativa. E antigamente até achavam que a gente tinha assim, uma quantidade significantemente maior de células, espécies bacterianas do que células humanas. Depois foram fazer um estudo e tentaram buscar a origem desse dado. Isso eu não sei se eu já conversei isso com você. E eles não conseguiram achar a origem. Quem publicou isso primeiro? Começaram a pesquisar e falaram, não, é mais ou menos 1 para 1. Que já é muita coisa, se você imaginar que você tem. Pra caramba, cara. Se você já tem. Planeta, exatamente. Se você tem uma quantidade de espécies bacterianas
que não são humanas, dentro do seu corpo, igual ao número de células humanas, é coisa pra caramba. Por isso que estudar o corpo humano sem estudar as bactérias que habitam o nosso corpo não faz sentido nenhum. Né? Do ponto de vista da fisiologia, da nossa bioquímica, porque é uma quantidade enorme de micro-organismos que habitam o nosso corpo de maneira simbiótica, ou seja, elas têm alguma cooperação, e a gente vai falar sobre isso hoje. O problema é quando alguma bactéria está no lugar errado. Né? E aí vem os problemas. Mas essas bactérias, até para quem não conhece o assunto, elas, na verdade, elas têm um papel fundamental para a nossa saúde. Né? Digestão, modulação do sistema imunológico, proteção contra patógenos e outras coisas que estão hoje associadas também à obesidade. Acho que a gente pode puxar para esse lado também, que é o Chan, é o que tem chamado a atenção hoje da comunidade científica. Não, esse lado da obesidade, assim, a gente não está querendo falar nada em especial de ninguém aqui no estúdio, inclusive. Olha lá, eu não vou falar nada, Alguém já foi mais slim, eu já conheci gente mais fina aqui. Todos nós, na verdade, já fomos. Só o Kiko continua. É magro de ruim, velho. O bicho Cara... E a microbiota come tudo. E come mesmo, ele falou e ele tem razão. E ele tem razão. Ô, Márcio. Mas aí como é que funciona, cara? Por exemplo, tem bactéria em todo canto. É na pele, é no olho, por exemplo. E eu fico imaginando, se a gente é um planeta, elas estão aqui, né? Aí eu bato na minha mão. Aí elas começam a gritar, socorro! É um terremoto. As coisas que eu faço, tem uma... Aquela coisa assim, vou pegar... A gente até falou isso uma vez, né? Vou pegar na mão do Otávio ali, né? Achando que a mão dele é toda limpinha. Limpinha, cara. A gente tem as bactérias espalhadas para o nosso corpo inteiro. Cada parte do nosso corpo vai ter um ajuste de pH e isso tem a ver com a manutenção da vida dessas espécies bacterianas. E o problema disso é quando a gente começa a ter, por exemplo, alguma bactéria, sei lá, no trato respiratório, habitando no trato intestinal. Então a gente começa a ter alguns problemas quando a gente tira uma bactéria do ambiente dela, né, e ela tem uma habilidade de autocrescimento, e isso pode ter um impacto para a saúde. Eu estou falando de uma maneira bem genérica, mas sim, a gente tem bactérias no nosso corpo inteiro e faz parte da nossa fisiologia, do nosso ecossistema, da homeostase, da manutenção do nosso corpo, a presença dessas bactérias. O interessante é a gente herda, principalmente a parte dessas bactérias, quando a gente nasce. Então, tem alguns estudos muito legais que mostram bebês que saem do canal vaginal da mãe, parto normal, e bebês que fazem, né, saem por cesárea, ele já tem como se fosse uma assinatura, um perfil microbiológico da microbiota completamente diferente. No começo, achava que esse perfil ele seguia distinto para o resto da vida daquela criança. Depois começaram a verificar que depois de uns 3, 4 meses, a tendência era se adotar mais ou menos um perfil padrão, assim, para a idade infanto, né? Mas só isso já mostra que só o simples fato de uma criança passar pelo canal vaginal da mãe no momento do nascimento já é suficiente para ela ser colonizada com bactérias da mãe. Então, por exemplo, logo na vagina da mãe ali, naquele processo, você tem bactérias importantíssimas que vão, né, estão associadas ali ao pH mais ácido, a todo aquele ambiente que é um ambiente de proteção e principalmente para não deixar outros micro-organismos. E a galerinha que nasce, uma coisa que tem nada a ver, e a galerinha que nasce de cesariana? Tadinhos. Eles pegam, né, porque em algum momento eles vão ter contato com aquela pele lá de fora, por mais que aquilo seja esterilizado. Nasci, eu sou um pouco tá vendo? coitado. Você não tem microbiota que presta. Muitos, não, mas tem. Tem, brincadeira. Hoje em dia o negócio já está muito colonizado. Está muito colonizado, hoje já está tudo aí dentro. Já. E como é que funciona, Bernardo? Por exemplo, a criança foi colonizada. Então quer dizer que, dependendo da minha composição, eu vou ter uma resposta melhor ou pior a doenças, a alimentação, a exercício? Me conta isso aí. Imagina então... Bom, e aí por aí vai. Você imagina então que você teve ali o momento do nascimento, então sua mãe te deu leite materno, leite do peito, ou então mamadeira com fórmula. Começaram a verificar que tudo isso começa a impactar o perfil dessas bactérias que estão ali, residem, né, no seu intestino, porque o suplemento energético delas é a alimentação. Opa, a criança teve uma infecção, teve que tomar um antibiótico. Mas é uma infecção respiratória. Por mais que a gente tente buscar um antibiótico
Super mais seletivo, específico, né, possível, bom, é antibiótico, né? Então ele vai fazer uma lavagem nas bactérias de uma maneira geral. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa tomar antibiótico ficar com diarreia, ela tem uma depressão das bactérias, fica ali com a mucosa do intestino mais desprovida e mais sensível. E começaram a estudar que também o uso contínuo do antibiótico começa a modificar o perfil microbiano dessas bactérias no intestino da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Então, vários fatores, Otávio, que você vai tendo contato ao longo da sua vida, não só da sua genética própria, mas da sua alimentação, do seu estilo de vida, de estresse, questão geográfica, localização. Hoje a gente descobriu que, na verdade, se você para pensar, o nosso intestino, o nosso trato gastrointestinal é um ambiente com uma conexão externa, né? Boca e ânus. Sim. Só que ele está dentro do nosso corpo. Mas, eu gosto de falar muito isso nas minhas aulas de fisiologia para os alunos. Olha que... Eu já respondo a tua pergunta, mas olha que interessante. Você tem um trato que ele, ao mesmo tempo, tem um papel de fazer absorção de nutrientes e, ao mesmo tempo, proteger de patógenos. Então, olha que desafio. Você, eu tenho que consumir, entra glicose, entra tudo. E aí, para ajudar nisso, né, você tem uma camada de muco, né? Então, várias das nossas células produzem mucina, então isso vira muco. E ali você tem empregado uma centena de bilhares de bactérias que estão colonizadas ali desde quando você nasceu. E aí eu acho que tem 3 grandes funções que essas bactérias fazem. Elas, como estão lá desde o início da nossa vida, elas modulam o seu sistema imunológico. É como se o seu sistema imunológico tivesse uma espécie de um código de barra, um leitor, e conseguisse fazer uma leitura e falar, opa, aqui eu conheço, então eu não vou atacar. Imagina que se toda hora que o seu sistema imunológico tivesse que atacar, achando que essas bactérias são patógenos, a gente viveria em processo inflamatório. Então seria inviável para a vida. Pessoas que têm doença autoimune como eu, colite ulcerativa, intestinal, elas são mais suscetíveis ao sistema imunológico atacar as próprias células do epitélio ali, né, gerando inflamação, porque o sistema imunológico está desregulado. E sabe-se que hoje que uma microbiota mais disfuncional coopera com isso. Então, a primeira coisa, tratar essa mucosa. Segunda coisa, então, depois do sistema imunológico, digestão de polissacarídeos complexos. Então, essas bactérias, elas vão ajudar a processar o resto do alimento que a gente não consegue. Nós não temos algumas enzimas que conseguem degradar, né, polissacarídeos, elas conseguem, e aí é onde entrou a tal da história da obesidade. Por último, seria a proteção contra patógenos, que elas estão ali como uma barreira física mesmo, né? Para então, não deixar os bichos ruins entrar. Isso. Os nossos enterócitos, eles estão amarradinhos, um do lado do outro, com 2 proteínas que tem o nome daquelas primas do interior, Claudina e Ocludina. Sabe aquela sua prima do interior, a Claudina? Galera, o que são é enterócitos? Então, vamos lá, obrigado. Enterócitos são aquelas células, uma das células que tem no nosso intestino, no nosso trato gastrointestinal tem várias células, umas que produzem muco, outras que produzem agentes antimicrobianos, ou seja, matam bactérias, as ruins. Algumas células que são absortivas e os enterócitos, então, fazem parte dessa categoria. E elas ficam coladinhas. O ideal é que quando o nutriente que você come da sua alimentação chegue até lá, ele entre por dentro dessas células e vá para a corrente sanguínea para você se nutrir. Bom, legal. O que a gente não quer é que uma bactéria passe por elas e entre na corrente sanguínea, porque isso ativa o sistema imunológico e gera... Uma das reações é a inflamação. Esse é o processo, um dos processos simplificados. E essas células, elas são amarradas a uma espécie de algumas proteínas, que eu até brinquei aqui, né? Aquela que tem esse nome engraçado, Ocludina e Claudina. São proteínas. Claudina e Ocludina. Todo mundo tem uma prima do interior. Que lembrança, que saudade do interior do Pará com Ocludina, meu amor. O verão de 99. Verão de 99 com Ocludina, meu Pois amor. Tanta... Nossa. Ocludina, se você estiver me assistindo, nunca te esqueci, Oclu. Isso já é música, né? Oclu eu nunca esqueci. Parece aquela música do Blitz, né? Mas, então, quando a gente tem alguma infecção, algum processo, há uma disrupção. Não, desculpa que eu lembrei, que é Summer of 69. Tá? Summer of 69, exatamente. Com a sua prima Ocludina. Com a sua prima Ocludina. Ou Claudina. Era gêmeas. Era uma experiência. Foi uma experiência única. Então, isso é um dos nossos sistemas de proteção. A gente não quer que nenhuma bactéria passe por meio disso. Isso, a gente... Enfim, seria um dos processos que a gente entende que pode induzir um processo de inflamação crônica de baixo grau. Hoje a gente entende a obesidade
como uma doença inflamatória. E a inflamação ela tem que ter começo, meio e fim na fisiologia. É um processo ótimo. A gente acha que a inflamação é ruim. Não, a inflamação é bom. Mas ela tem que ter começo, meio e fim. O que nessas doenças começaram a associar? Verificaram que algum elemento dessas bactérias, de algum tipo de bactérias que estão associados ao crescimento no intestino quando a gente se alimenta de comidas mais ricas em gordura, proteína animal. Western diet. Dietas Deixa eu só fazer uma pergunta. Isso tudo vale só para nós mamíferos ou para os animais mamíferos? Animais, não, isso. E grande parte desses experimentos foram comprovados de animais, mas é muito semelhante. Lagarto também. Mesmo os não Siri, mamíferos. Caranguejo. Siri, mas não sei, mas assim... Peixe-boi. A gente... Peixe-boi é mamífero. Peixe-boi, cara, peixe-boi. A gente conseguiu já ver, assim, um modelo animal e humano. E o que acontece? Siri foi foda. Siri foi foda. Foi o primeiro pi do podcast. Siri foi foda. Siri, microbiota de Siri. Guaiamum, velho. Do Guaiamum. É porque eu lembrei da Ocludina, a gente comendo casquinha de Siri. Não, mas Coitado, ficou até vermelho. Não, eu tô fazendo um esforço enorme pra manter a linha de raciocínio aqui. Aí, cara, eu vi com o Siri, cara. Ainda fico imaginando o Siri dançando. Aquele Sirizinho da escola, né? Olha a escola. Olha da escola, a gente olha a foi escola. patrocínio. Bebe, a gente, ó. Patrocínio a Ciência Brasileira. Eu juro que ela é séria. Eu juro que ela é séria. Não, mas, Bernardo, eu sei, assim, é sério, mas a gente tenta brincar, lógico, porque lógico. senão... Senão não vai, o Siri aparece. Mas... Então deixa eu te fazer, já que a gente deu essa pausa meteórica... Momentânea. Uma pergunta. Você está falando que a gente precisa, de fato, cuidar dessa microbiota intestinal. Pergunta não quer calar. Probióticos. Não. Porque aí dos probióticos, etc., a gente volta lá para a obesidade, que eu acho que a galera vai curtir, entender também um pouquinho esse processo como que a gente pode... Tudo isso parte da premissa de que uma microbiota mais diversificada e mais rica, então não é só a abundância de uma espécie, seria uma coletânea de várias espécies de uma abundância equilibrada. Quando você tem, talvez, muito de uma única bactéria boa, isso também não é bom para a gente, um monte de bactéria boa. Então, o ideal é esse ambiente equilibrado. Tem estudos que associam isso com um padrão de saúde mais preservado. Tá? E quando a gente começa a ver uma predominância de determinadas espécies bacterianas, isso tem sido associado com doenças metabólicas. Hoje, até mesmo doenças neurológicas, condições neurológicas. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de cautela, a gente que é pesquisador, que a microbiota tem que ser associada a tudo. A gente tem que frear porque, bom, é uma espécie que está lá, são vários micro-organismos que estão no nosso intestino e, teoricamente, a gente consegue fazer correlação com tudo. Então, realmente, tem saído muita coisa que parece que se você pensar numa doença e pensar numa bactéria, você vai achar alguma relação. A gente olha isso com uma certa cautela. Mas, de fato, começaram a verificar que um determinado padrão de modificação na microbiota se associava a pessoas com perfil com sobrepeso e obesidade. E isso tinha uma relação exatamente por talvez um infiltrado dessas bactérias na corrente sanguínea que começava a produzir uma inflamação de baixo grau, porque receptores ali imunológicos começavam a entender isso. Então não era aquela inflamação que você tem quando você corta o braço, sim, fica mas ali, é uma... vai lá, e a doença hoje... cortisol, isso. fluindo. Todo esse ciclo era acionado. E começaram então a associar que isso era realmente um processo pró-inflamatório, e isso estava associado então, com as bactérias, com a microbiota. E daí onde vem a ideia de você então, tomar uma suplementação pró ou pré-biótica que seja. É sempre pensar que se você mantém e restaura esse ambiente, você pode estar... Em tese, tá certo. E aí começam milhões de perguntas e aqui eu me coloco numa posição de pesquisador mesmo. Você tem a possibilidade hoje de pesquisa, a gente não tem, a gente não tem grandes respostas para isso, tá? A gente nós mesmos fomos o primeiro grupo do Brasil e um dos primeiros do mundo que mostrou que o exercício, que é um agente não direto, mas indireto,
impactava na composição da microbiota. Cara, isso é massa. Isso é interessante. É. Isso é interessante. A alimentação Muito impacta, né? Porque ela passa pelo trato gastrointestinal. Então, há é, uma conexão direta entre essas Física, bactérias. física É e meio química. óbvio, É. né? É. Da alimentação. Comi tá? um... No caso do Otávio, como você falou assim, que a gente também tem a questão geográfica, no caso do Otávio já é meio... O cara já é do mundo, né? Então, ele representa mas deve todo ser- mundo. Não, mas, por exemplo, você tem países que têm maior consumo de leite. No Japão, na Ásia, eles não consomem leite. Então, É assim, muito peixe, então né? vocês têm, Sim. um Tem perfil geográfico nesse sentido. Mas, naturalmente, a alimentação ela tem um impacto, é o que mais tem impacto. A alimentação e antibiótico, óbvio. Sim. Né? E isso é pra galera que tá vendo a gente, ouvindo a gente, é meio óbvio, né? A gente Sim. tá lá. Claro. Né, mas essa questão do exercício é massa. Achei interessante. Eu acho bem legal. É. Foi, na verdade, essa ideia, eu não esqueço. Para os atletas de plantão, prestem atenção. É, a gente vai falar sobre isso. É, não, total. Eu me lembro o Bernardo chegando com essa ideia. Ele chegou com a ideia lá, com os olhinhos assim. Eu tive uma ideia. Será que a microbiota... Aí eu parei, pensei e falei, velho, essa ideia de segurança é boa, velho. Essa ideia é legal, entendeu? Interessante, Aí é. saí correndo para arrumar o dinheiro para fazer, né? Mas a ideia era muito legal. Porque eu adoro a perspectiva de ideias, tipo, disruptivas mesmo, fora da Sim. caixa. E a ideia de que o exercício, de forma indireta, mudasse a composição de microbiota e fosse afetar a captação de alimento e de... Sim, e isso impacta diretamente também Ganho. na questão do sobrepeso. Isso, da obesidade, exatamente. Que a- tudo, do desempenho. Que a tudo, explicação do sobrepeso é o seguinte: as bactérias, quando estão lá, e determinadas espécies bacterianas conseguem extrair mais energia, teoricamente, de um alimento que vai virar fezes, do resto. Se ela está extraindo mais energia, a energia não se dissipa, ela se... Sim. E a gente, então, a gente capta essa energia. O que, se você inverter a lógica, é interessantíssimo. Se pessoas obesas, então, têm uma quantidade de espécies bacterianas que extraem mais energia do alimento, pô, e se eu der um formulado dessas bactérias para uma criança desnutrida? Talvez eu possa tratar a desnutrição em países da África. Ideias, né? Que a gente começou a pensar. E como reverter essa questão também? Tipo, como você tem um combo de bactérias Que que extrai melhor a extrai- energia, mas tem que ser aquelas que extraem menos para que perda de peso. extrai, exato, É. extrai menos, você consegue Não, hoje as chegar na possibilidades pessoa com são sobrepeso muitas. e fala assim, pô, peraí, vamos botar as... As possibilidades são muitas. Por exemplo, uma coisa é a gente está na fase, a gente passou por essas fases. Estudos que tinham o objetivo de identificar quem estava ali. Então, a maioria dos estudos falou, quem são essas bactérias? Legal. Depois começaram a associar elas com o fator externo. Então, pega o exercício. O que o exercício faz? Ele modifica o pH momentâneo, ele tira o sangue de do trato gastrointestinal por um momento. Então, há uma modificação fisiológica. Então, talvez algumas bactérias se sintam mais confortáveis num ambiente com menor pH, o maior... o Sim. nosso entendimento é isso. Mas, por exemplo, e o contrário? E se eu verificar que algumas bactérias com um camarada que treinou, elas aumentam e se proliferam, eu posso entender que essas bactérias talvez gostam desse estímulo. Bom, eu posso talvez depois extrair elas, dar para um camarada que por alguma impossibilidade não consegue fazer exercício, está lesionado, está numa cadeira de rodas, ou até para um atleta e verificar se ele aumenta a performance. Tudo isso hoje está no campo das hipóteses. Alguns estudos começaram a mostrar algumas cepas que têm, de fato, um efeito melhorando a recuperação esportiva, porque um trato gastrointestinal mais preservado, de fato, Sim. confere mais saúde. Pessoas atletas que fazem endurance, por exemplo, eles têm uma depressão, eles têm sangramento intestinal. Então, eles depletam bactéria. Então, se esse camarada faz essa reposição, ele tem um ambiente mais preservado. Se ele faz suplementação de carboidrato, ele preserva também esse ambiente. Então, tem algumas coisas que hoje a gente já sabe. Então, hoje o que a gente tem são possibilidades enormes de investigação e até de criação de bioprodutos, criação de novos probióticos. Agora, o que a gente está é nessa fase de tentar entender, de fato, e tentar amarrar quem são esses candidatos, quem são essas espécies e qual é a relação de fato delas, porque senão a gente vai começar a só fazer estudos de correlação. E um detalhe, eu por acaso eu fiz uma pesquisa ontem. Nós temos pouquíssimos estudos clínicos com cepas. E uma coisa é você tomar um fármaco, Otávio, que você testou, Otávio faz isso. Aquele fármaco, aquele peptídeo, ele é igual. Então, o peptídeo é uma proteininha pequenininha, né, uma molécula menorzinha. Só que ela tá lá, ela vai ser sempre igual.
Só que se eu tenho uma bactéria, aquilo é um organismo vivo. Sim. Então, quando eu tomo né, isso, eu tenho que entender o seguinte, eu não tenho o mesmo controle que eu teria de um fármaco. Então, tem alguns artigos já saindo com uma certa cautela até com os probióticos. E o que a gente vê hoje no mercado, cheio de probiótico, Sim. com várias cepas, mas se você puxar os estudos clínicos, não tem Cadê? grandes estudos clínicos. Porque também ele vai derivar do ambiente que ele vai trabalhar, né? Igual coloca agora a gente para quebrar pedra. O Marcelo consegue quebrar pedras muito bem. Isso, Otávio. Mas eu não consigo, entendeu? Uma Pegar um siri. Não, e assim, tem que pensar também o seguinte, que assim como no Siri, como que você vai também, de repente, deprimir ou Depletar, eu acho que depletar, depletar. fazer a depleção dessas bactérias do Ruins. obeso, do cara ruim. Quando você aumenta as boas, Elas vão Matar as naturalmente... ruins, né? pensa o seguinte, É o que é a uma gente batalha. faz todo dia. É uma batalha. Não, na verdade, a melhor analogia que eu já vi foi assim, é uma batalha. Na batalha ganha ali, teoricamente, o mais forte ou o mais bem preparado. Elas estão no ambiente, o que elas querem? A comida que está chegando ali da sua alimentação. E elas vão lutar por aquela comida. Se você tem uma predominância muito grande de uma espécie, ela não deixa né, esse alimento tá chegando para as próximas. Então, fica esse ambiente. Quando você tem isso muito diversificado, isso é melhor porque, teoricamente, todo mundo ali está recebendo um pouco. Mas se você começa a ter o aumento em abundância de uma espécie muito grande em relação à outra, o problema começa a vir por aí. Eu acho que os probióticos, tudo isso, hoje eles tentam melhorar esse equilíbrio para talvez espécies que hoje a gente já considera boas. Entendi. Mas também se eu pegasse uma dessa maravilhosamente boa e só colocasse ela, não tenha dúvida que a gente... Ia da zebra. Né? Agora, dito isso, eu não sei se a gente vai falar sobre isso hoje, que é o transplante... Era a minha própria Não, mas eu acho que a pergunta gente pode falar. Vamos falar do transplante Deve fecal, falar. porque o Marcelo tá seco pra... Como é que ele faz, cara? Como é que ele faz pra Ó, receber? galera, eu não tô seco. Tá seco, e o sonho Não tô dele seco, tô bebendo é fazer água, o transplante tá tudo fecal funcionando. do Usain Bolt. Exatamente, ele quer virar corredor. Cara, esse assunto é engraçado, porque a gente vai transplante de cocô, né? Mas como é que é? O cara come? Não, não, vamos lá. Come ou não come? Não, pera aí, come. Tu Vamos lá. tá querendo saber se come ou se faz de outro jeito. É, né? ou se Vamos bota lá. por outro canto. Bom, você pode fazer as duas vias. Não, você pode fazer as duas vias. Você pode encapsular. Bom, o fato é que nas fezes O saem... Kiko até arrepiou ali, né? A hora que falou Até assim, mudou. Inclusive, vai pro inclusive outro lugar, tá ótimo. o almoço... Quase derrubei a câmera ali. Toda vez que eu falo desse assunto, Mas ainda já- causa, mas já causa tá um pouco... rolando alguns- Já rola, já já tem. rola. No Brasil, inclusive, nos hospitais. Se você quiser comprar, eu tô vendendo, cara. Você tem nos Estados Unidos bancos e bancos. Sabe quanto é que custa? $30 por cada doação. Imagina, cada vez que você vai no banheiro, $30. Porra, velho. É um Vamos ficar emprego rico. dos sonhos. Caraca, velho, $30? $30. Mas tem que ser Quantas- saudável. O cara tem que ser não, aí saudável. já- Eu já sou meio doentão, era. né, velho? Doente mental. Não, eles têm já, principalmente ali em Cambridge, ali na região de Boston, e aqui no Brasil também tem bancos Aqui de tem fezes. também? Aqui tem. Que massa. Pode comprar a sua. A gente não, tem não, bancos obrigado. de fezes. Eu faço $15. Ó, o Bernardo tá tentando falar. Barato, né? Porque se é 30 lá, velho, eu faço metade pra você, tá? Faço Não, $5. eu finalmente consegui sair do Siri, vocês me voltam lá. Deixa o Bernardo falar, rapaz. Pô, é 5, cara. Ó, galera. Que custa, velho? Esse Já é o pega momento- 5 aí, velho. Papo merda. Filho. Vamos lá. Literalmente. Bom, falando em merda. Caesb, queremos seu patrocínio. Na carreira. Aí, ó. A gente pode fazer. Não compra um blended não, tá? É só... Não, É só pura. é um buquê diferente, cara. Não, mas como essas bactérias estão no nosso trato, a hora da formação de fezes, elas são varridas para fora. Né? Então, é como se eu tivesse ali uma grande biomassa de bactérias nas fezes das pessoas. Qual que é a premissa? Se eu pegar uma pessoa saudável e extrair as fezes, e depois eu jogo essas fezes numa solução salina que vai imitar a fisiologia do corpo humano, e num ambiente hospitalar, eles já estão pulverizando isso com colonoscopia no intestino de pessoas que têm infecção intestinal por Clostridium, que é uma bactéria que
quando o camarada pega, cara, o cara não consegue sair dessa. Ele fica com infecção intestinal, toma Eterno. antibiótico, volta, faz lavagem intestinal, volta. Então, assim, é terrível. Muitos morrem. Essas bactérias, o Clostridium, elas produzem duas toxinas que migram, atravessam ali a coludina e a claudina mesmo, e, assim, devassam todo esse epitélio. Então, o camarada fica com sangramento, inflamado, é terrível. E ela é recorrente. E aí tem um trabalho lá no New England Journal que mostrou, cara, que quando o cara faz 2 infusões de transplante fecal, então, que é isso? Eu pegar as fezes de alguém pulverizadas num tampão e colocar por colonoscopia, ou seja, não é comer naturalmente, você literalmente vai fazer por uma colonoscopia. Esse camarada se cura com 97% de sem reincidência. Ah, fantástico. Cara, Fantástico. muito, cara. É muito E detalhe, fantástico mais isso, barato do que qualquer antibiótico. cara. E praticamente gratuito. É, sensacional. Sensacional. Aí, obviamente, bom, tem cápsulas, tem coisa, mas o mais usual no ambiente hospitalar é a pulverização com colonoscopia. Então, literalmente, ele vai com uma canulazinha e vai enxertando, basicamente, aquelas bactérias que estavam no intestino de alguém saudável, que estão ali colonizadas. E olha só que interessante, como essas bactérias vão recompor aquele ambiente, elas voltam a proteger o epitélio tem tempo de sarar, e elas vêm num número muito maior que as Clostridiums, elas não deixam as Clostridiums receber alimentação, teoricamente, e as Clostridiums morrem. Fantástico. Então cara, agora você imagina, aí a gente gosta, né, com pesquisador, a gente fica pensando, poxa, mas e se eu pegar um camarada treinado e fizer um transplante para um camarada sedentário? Será que isso seria suficiente para já modificar metabolicamente o organismo desse camarada? Então, são perguntas que a gente já tem em âmbito laboratorial, feito estudos e tem tocado alguns projetos para tentar responder isso. Tem alguns estudos mostrando que sim, tem alguns 2 pesquisas que já mostraram que os animais obesos que receberam transplante de animais treinados emagreceram sem mudar a dieta. Só que do animal para o humano, obviamente, é um caminho. Mas isso mostra para a gente o potencial. Aí eu também vou fazer uma pergunta aqui. No caso inverso, no caso, por exemplo, de animais de consumo, vamos pensar que precisam ganhar peso. Isso funciona também? Funciona, na verdade já é usado na indústria agro desde a década de 70. A galera modificava, fazia depressão, porque os animais que têm a depressão ou determinado tipo de microbiota, eles engordavam mais. É exatamente por esse mecanismo, que elas extraem mais energia, ali no caso ali da grama, do boizinho e tal, então ele engordava bem mais. Então, para engorda animal, e de novo, é um campo muito forte para o agro. Você tem algum suplemento que modifica as bactérias que faz uma engorda mais acelerada, né? Então, Mas não vai funcionar no caso do siri. o siri... Siri não vai tem engordar siriguejo. Cara, É o vocês estão brincando, mas hoje eu vou chegar no PubMed e vou ser jogar microbiota de siri, só por uma questão de... E aí é pra eu capaz de ficar- achar, pra eu velho. ficar em paz comigo mesmo. Mas é importante, porque o bichinho ele engorda também, cara. Não, mas o siri não cria, né, cara? Como não cria, pô? Não, eles pegam no mangue. Não, Não, tem é criação igual- de siri, não tem... Mas por que não pode fazer? Porque eles são difíceis de criar, cara. Eles são Só siri porque é selvagens. Ah, tá bom. Siri Não selvagem. é igual a tilápia. Não é igual tilápia, velho. Não é, Tanques não. de tilápia. E microbiota de tilápia tem, velho? Tem, não, mas Com certeza. é um dos campos mais... Um dos mercados mais aquecidos na Europa e Camarão. nos Estados Unidos é a Fazendo de microbiota. camarão. Cara, eu tenho uma outra pergunta de microbiota agora, porque a gente falou de exercício, obesidade e cosmético. Porque, por exemplo, você tem legal. lá o rosto colonizado por micro-organismos. Não, mas né? peraí, eu tenho que fazer até uma pausa, porque na hora que falou do transplante de fezes, o Kiko até foi arrumar a câmera, o nosso timer parou. Eu tava olhando isso aqui. Eu tava olhando se ele parou ali. Mas acho que... Foi, mas aí... legal. Mas... Fica a dica, Kiko. Fica a dica, Kiko. Então, assim... Por exemplo, eu tenho essa pele Essa cutis cutis maravilhosa Maravilhosa. de um cutis de homem de pêssego. 22 anos. E de eu tenho hoje quem nasceu 33. em 1999. Então, nossa, né? 1999. Então, eu aparentei 21, eu tenho 33. Não passou Qual é pelo o verão de segredo? que não passou pelo verão de 69. Não passei e não lembro da ocludina, meu amor. Tem uma relação da microbiota com a preservação da pele. Por exemplo, olhamos para o Marcelo, com essa cara estragada dele, velho. 70 anos, ele tem 20. Na verdade, olha o Marcelo, ele tem 20.
e aparenta ter 80. Eu Eu tenho sou 30, jovem. aparenta ter 20. O que aconteceu? Conte para nós, Bernardo. O que Não, aconteceu? pior que o Bernardo ainda ficou olhando pra minha cara assim. É pra saber quantos anos ele tem, velho. Tem 72. Isso é um campo também de pesquisa e de potencial biotecnológico absurdo, né? Porque hoje você tem cremes, a própria iogurte. O iogurte já era usado como um creme lá na antiguidade que já preservava e melhorava a pele. Imagina que você pode analisar a pele de alguém, ver quais são as bactérias daquela pessoa e depois criar um creme, um cosmético que atende especificamente ao pH, todo aquele microambiente daquela pessoa. Acho que é um mercado enorme de possibilidade. Não é a linha que a Galera, gente fica a está... dica. Avon. Ó, E Danone, né? Porque era Danone, iogurte, Danone. pô. O iogurte vai passar um Danone Mas na cara. é um dos campos que tem recebido grande investimento e fomento na indústria farmacêutica americana. A indústria de É. cosméticos é uma das que movimenta mais dinheiro no Será que a planeta. microbiota né, pode cara? fazer crescer cabelo? Cara, confesso que nunca olhei, Good mas question. olha, question. eu vou- Sou candidato. com toda sinceridade, vocês têm esse problema aí de cabelo aí, porque, né? Não, é não uma disse coisa nada, que- só tô... O cara mó mentaleiro. Ah, nossa, Só o pra Pantene, esse esculachar, cabelo né? Pantene dele. velho. Aproveita pra falar com a Pantene. Só pra esculachar. Patrocínio Pantene, vela. Mas seria uma Mas, coisa, olha, uma coisa Otávio, interessante isso. Dove. Problema capilar, se você achar alguma relação com microbiota, que isso ajuda a crescer cabelo, isso sim torna você bilionário. Certeza. Não cara. tenha dúvida. Tem uma galera que sofre tenho pelo dúvida. cabelo. Eu nunca sofri. Eu sempre achei que ia ficar careca aos 20 anos, porque meu pai Então você perdeu já tá todos os no cabelos. lucro. Ah, tá do Tô no louco. lucro Você demais, já cara. só passou 2 anos só. Nossa, é Depois dos verdade. 20. 22 já tá. Não. Estou cabeludo ainda com 22. Mas é uma... Então, de novo, essa coisa de achar funcionalidade para Começa, a gente começa... Mas tecnologia disruptiva é isso, né? Você achar, identificar alguma possibilidade e... Para a saúde, realmente tem. De fato, tem muita relação, aparentemente tem uma ligação direta, né? E os probióticos do mercado, você vai em qualquer uma dessas lojas aí que você tem, mais é probiótico te vendendo alguma coisa. Então, existe algum indicativo de que o mercado está apostando nisso. Mas realmente eu nunca parei para ver algum shampoo, alguma coisa que Mas você acha mantivesse. que você falou assim, de repente, nessa indústria dos cosméticos, criar um creme e tal, pensando de fora para dentro. Mas e de dentro para fora? Aí é transplante fecal, cara. É, Aí de dentro é. pra fora, acabamos no transplante fecal. Desculpa, É. a mão não quis sugerir nada. Aí pode ser oral também. Não, mas Nesse sentido, dificilmente você você vai entendeu? ter, dificilmente você vai ter um probiótico, você vai tomar e vai fazer crescer cabelo. Acho que não é por aí, acho que não tem essa... Não, acho que tinha que não passar, vejo- cara. Tinha que passar, não, tipo... eu não estou falando especificamente do cabelo, mas com relação a... Por Pele, exemplo, você tem, não, mas por exemplo, você tem bactérias qualidade da pele, né? que consomem óleo. Então, cabelos oleosos. Então, você tem bactérias que reduzem excesso de óleo. Isso já existe na indústria, né? Pena que o Kiko não tá pegando você agora. Que pena, velho. Porque senão, bota aqui, Kiko, bota aqui. A pele, a cutis, o cabelo. Patrocínio o quê? Patrocínio o quê? Avon, Avon. Pantene. Boticário. Cara. Ó, ajuda a Ó, gente cara, aí, a gente galera. tá fazendo pelo um amor de jabá Deus. de todo Todo mundo mundo, aqui, velho. É cara. gratuito. Daqui a pouco vai sair, cara, esse negócio de vocês. É melhor contratar nós agora. Não, acho que é isso, cara. O que mais de microbiota, velho? Ah, eu tenho uma pergunta legal. Tem gente que tem... É a última. É a última, É a tudo última. bem. Suvaqueira. Cara, isso é... Suvaqueira, isso suvaqueira a gente é uma resolve coisa o problema terrível. do planeta. É, você chega e entra num ônibus, lotado, parado às 6 horas Porque da tarde. normalmente O hoje... cara levanta o bração assim e é desmaiando o outro amigo, cara. Fala, porra... você- Ali é microbiota. eu não saberia te dizer... microbiota. É. Ou eu não saberia dizer qual que é o metabólico O sujeira pelo mesmo. odor, mas... É Não, microbiota. mas certeza que é... Certeza, porque assim, você hoje já tem soluções que você suprime o suor. Beleza, Não, porque ok. aí você não Tá, mas tudo bem, mas a bactéria tá lá. microbiota vai Sim. Mas, Odores então, de assim, pele, por odores, exemplo. Então, não, você mas botou é- lá na camiseta, na cueca, sei lá.
É do mesmo jeito que você não tem alguns sacos de lixos que hoje você tem um coating de microbiota que faz ali que é um agente... Não, na verdade não é microbiota, perdão. Alguns sacos que já tem agente antimicrobiano, né? Porque naturalmente no lixo você vai ter proliferação, ele já mata. Acho que toda vez que você pega e modifica alguma bactéria para ela ter uma função que você quer, isso é possível. Então, por exemplo, de novo, falei da oleosidade de cabelo. Você pega e modifica uma bactéria que ela consome esse resíduo oleoso e tira aquilo ali. Aí você diminui a oleosidade. Então, você tem uma possibilidade de um produto. No caso ali dos metabólitos associados ao odor. Se você tem algum produto que você possa passar, que seja com a composição com bactérias ou não, e que vão fazer esse papel de degradar esses agentes, pode ser uma ajuda, porque não é necessariamente só as bactérias que podem fazer o odor, acho que também contribui. Então, tem muita possibilidade. Chulé. Chulé. Chulé, a meia. É porque eu fiquei pensando assim, cara, tem uns odores que são desagradáveis que geram produtos. O Bernardo é um empreendedor aqui. Não. Vamos gerar uma microbiota para sovaco, cara. Opa. Sem quebrar o celular do homem, né? Ah, foi mal. Ih, Acabou a Acabou água. a água Acabou, também. mandou o Otávio aqui. A microbiota Acabou também. consumiu tudo. Consumiu tudo. A microbiota drenou o homem. Mas Não, são muitas eu- possibilidades. Mas eu acho que nesse mundo da microbiota, realmente assim, a gente fica aqui pensando em milhões de soluções que podem ser possíveis a curto prazo. Pasta a de médio dente, prazo. velho, pra bafo, cara. Mas é verdade. mas verdade, é, que cara, são é micro-organismos, verdade. né? Por que não? Ocular, parramela, botei altas coisas. Agora já começa... Minha mente começa... Não. Não, pois é, boa, mais uma vez, chegada a hora da despedida. Sonoplastia, vai Otávio Franco. Pô, cara, você podia, em homenagem ao nosso convidado, pelo menos fazer um rock and roll, né, cara? Pô. Isso é uma guitarra. Em teoria, né? Então, Renato, faz aí o seu jabá de novo, faz aí A sua venda. A sua a sua venda. Agora com os cabelos soltos ao vento, como um homem selvagem. Vai lá. Pantene. E ainda fala assim só. Pantene. Não, Sabe que eu já finalmente- marquei a Pantene 3 vezes no meu Instagram, eles me respondem toda Eles vez. respondem? E eu falo assim, tá na hora de vocês patrocinarem um homem roqueiro, cabeludo. Aí eles respondem sempre assim, no momento nós estamos procurando novos... Homens E eu roqueiros e falei, pare de patrocinar essas mulheres, tá na hora do homem roqueiro cabeludo ter um espaço na Cara mídia. raiz, né? Cara raiz, pô. né? Pessoal, de novo, quem quiser seguir, saber um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente fala no meu canal pessoal Bernardo Petris no Instagram e no Ciência para a Saúde, a gente está sempre fazendo vídeos ali de 1 minuto sobre atualidades da ciência, de todos os assuntos. A ideia é fazer uma comunicação científica leve, descontraída, mas sem dancinha. Dancinha fica pelo Otávio. E tem também o canal do YouTube, o Physio Rock, também mais com conteúdo de fisiologia, rock and roll para quem gosta dessa linha. E é isso, obrigado de novo por estar aqui com vocês, batendo esse bicampeão, papo. né? Bicampeão. Bicampeão. Alciri. Eu só Alciri. lembrei do Siri da escola, daquela propagandinha que ele ficava assim, ó. Era da... Não, finalmente, depois do segundo episódio, Bernardo entrou no esquema. Foi, cara. Não, valeu, Bernardo. Obrigado. E assim, eu faço votos que a gente realmente assim consiga fazer essa parceria com a saúde para ciência, né? E o Physio Rock. Ciência A gente- pra saúde. Ciência para saúde. É. Ciência para saúde, Physio Rock e a ciência Bernardo? da hora. É isso aí. Yes. Né? Vamos fazer essa sinergia. O importante é fazer divulgar a coisa- ciência, né? divulgar, Divulgar a exato. ciência, de qualquer maneira. A gente fala tanta coisa, fala sobre política, fala sobre tanta coisa. Cara, vamos falar sobre Futebol, ciência. É, Vamos falar sobre ciência. A gente ciência tem que... move o mundo. Pô. A gente tem que falar sobre ciência. É isso aí. Concordo. É isso aí. E olha, para quem quiser, né? Olha só que legal, né? Nós temos Nossa canequinhas caneca novas, nova, caralho. Caneca nova, ó, ciência da hora. Muito legal. Né? Achei legal, bacana. Então Patrocínio das canecas. faz a sua despedida aí, ó. Valeu, galera. Obrigado por mais uma vez. De novo. Vamos de novo. Segue aqui embaixo e segue a gente que a gente vai ter um monte de podcast. A gente tem vários outros agendados com a galera legal. Inclusive, fora isso, inclusive, aproveitando a presença do Bernardo, que
No outro episódio a gente falou sobre empreendedorismo, essa migração da ciência, da academia para o empreendedorismo. A gente vai fazer breve, muito rapidinho, a gente já vai fazer uma minissérie do Otávio também no nosso canal, falando um pouquinho de conviver da ciência e na ciência, né? Que tem, a gente vai fazer essa conexão. Sim, sim. Tá? Então, clica lá, ativa o sininho. Né? Fica esperto. Isso aí. Até Valeu. mais.